Olá, plantonistas, boa noite, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E hoje a gente tem uma live collab super especial. Quem vai participar é a doutora Amanda, que é uma das alunas da mentoria Domine as Emergências Cardiológicas. Ela vai contar para vocês como tem sido a experiência dela na mentoria. Ela é aluna da última turma. E para quem não sabe, a gente está com as inscrições abertas para a nova turma da mentoria Domine as Emergências Cardiológicas, tá? A gente abriu as inscrições ontem, está a 1.000. Se você é médico, você dá plantão, você quer realmente dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão, não deixe de se inscrever, porque a mentoria é a forma mais rápida e assertiva de você chegar lá. Até porque, gente, não dá pra gente ir pro plantão sem saber como manejar o paciente, né? Então a gente tem que aprender antes do plantão. Belezinha? Então estão abertas as inscrições pra mentoria e hoje a gente vai ter essa super live collab. A Amanda já tá por aqui, né, Amanda? Com a doutora Amanda, essa minha aluna tão querida, que vai falar pra vocês o que ela achou da mentoria. Deixa eu te convidar aqui. Para lá. Amanda, não tô conseguindo te convidar. Se você conseguir apertar aqui no nesse nessa câmerazinha e solicitar entrar no vídeo, porque eu tô clicando aqui em você, mas eu não tô conseguindo te chamar. Vê se você consegue solicitar aqui pra mim. Eu vou tentar aqui também, sem pedir. Ah, pronto. Quem tá entrando agora, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu tô vendo Augusto, boa noite a todos. Quem tá chegando aí vai se apresentando, diz se você é médico, se é estudante de medicina, pra gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Opa, deu certo? Você está sem som. Ah, Agora agora tá com som. Eu acho que é eu que não ouvi, não sei. Tudo tudo bem? bem, doutora. Muito bom. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer você. Certo. Eu sou Amanda, eu tenho 23 anos. Eu estudo numa faculdade no interior de São Paulo, que chama Faceres, fica no município de São José do Rio Preto. E eu tô no 6º ano de faculdade e daqui 2 meses eu concluo a graduação. E aí eu tomei essa providência, né? Porque eu via que eu tinha muita insegurança, eu não conseguia avaliar um eletro. Eu tinha muitas dificuldades, muito medo e eu vou precisar dar alguns plantões na minha vida, por mais que eu siga uma residência bem diferente de emergências cardiológicas, porque eu gosto muito de psiquiatria, medicina de família. Com certeza eu irei para essas áreas, mas é muito importante porque a gente, eu pelo menos vou ser profissional da saúde, eu vou ser médica e eu tenho que saber lidar frente às situações. Pode acontecer qualquer coisa com alguém, por isso eu tomei essa decisão. Perfeito, perfeito. Nem se formou ainda, mas já tem muita responsabilidade, mais aí até do que muito médico, né? Muito bom. E você falou, falta 2 meses para se formar, né? Isso, em novembro, eu sou turma ENAD, então vou ter que esperar a prova ENAD para eu me formar, mas essa formatura é dia 15 de novembro. E eu Muito bom, que dele. Eu vi que o Lion entrou aí. Boa noite, Lion, outro aluno da mentoria também. Depois vai ter a live com ele. E Amanda, deixa eu te perguntar, fazia tempo que você conhecia o Instagram? Ou você conhecia pelo Instagram, pelo YouTube? Como foi que você conheceu? Eu conheci através do Instagram, por conta das promoções, aparecia para mim, e eu também, como clico muito nesses conteúdos de cardio, via seus vídeos, eu salvava todos, porque eu falei, nossa, ela me explicou algo, e aí eu fui fazendo assim, e conheci você através do Instagram pelas promoções. Fazia tempo que você conhecia quando você decidiu entrar para a mentoria? Fazia, já fazia um bom tempo. Tipo, mais de 6 meses? Eu acho que já fazia Menos de mais um de ano ou mais de um ano? um ano que eu Entre um ano, conheci. entre 6 meses e um ano. Olha o Lion aí, boa noite a todos. Grupo de sucesso. É isso mesmo. Nosso grupo de WhatsApp lá tá, ó, bombando de caso clínico. Amanda, deixa eu te perguntar. Qual era o maior medo que você tinha? Assim, imagina você no plantão. O que de pior podia acontecer? O que mais você temia? Eu temia muito chegar a algum eletro, eu não sabia nem por onde começar a olhar, porque eu realmente tinha essa dificuldade. Eu olhava, eu pensava, mas eu não sei, cadê essa onda que eles falam? Cadê isso? Cadê aquilo?
E eu tinha medo de estar com um paciente muito grave e eu não saber lidar frente a ele, não saber nem diagnosticar ele. Porque às vezes, assim, tratamento de algumas doenças que a gente aprende na faculdade frisam tanto isso, tem nos livros também, é fácil acesso, mas o difícil é você diagnosticar. E certo ainda, né? Então você tem que ter bastante responsabilidade frente a isso, pensar no paciente como um todo, porque o paciente tem várias comorbidades. Eu tinha medo de não conseguir chegar nem no diagnóstico e comer bola e um paciente chegar até a falecer, algo por um erro meu que eu não vi. Perfeito, perfeito. E depois da mentoria, como é que você se sente? Olha, eu me sinto muito melhor. Não que eu, como eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas veem médicos como deuses, como alguém. E não é bem assim, né? A gente tá ali para minimizar, para fazer o possível, mas eu sei que agora eu posso fazer o possível, porque antes eu não poderia fazer nem o possível pelos pacientes. Eu era muito perdida quando eu pegava um eletro e eu conseguia através do seu curso. Você ensina de uma forma de sequência que deixa a gente com segurança, passa segurança, você cria um método, uma sequência e você vai pensando. Durante as aulas, você expõe situações bem complexas de casos que não é só uma coisa. E aí você fala, você tem que ver o que você tem que fazer para o seu paciente neste momento que vai ser melhor para ele agora. Diante das situações, isso foi abrindo muito a minha mente para isso e hoje em dia, com certeza, eu tenho muita segurança para avaliar um eletro, para pensar no paciente como um todo, não tomar uma conduta sem antes ter precauções, aferir as pressões. Durante os casinhos, a gente aprende com os erros também. E durante os plantões, a gente vai ter muito mais segurança, porque a gente sabe, chegou num plantão, tem que checar tudo, se tem disponível, mesmo que não seja nossa obrigação, no grupo vendo casos, vendo colegas que já dão plantão e passam por algum sufoco. Então, isso para mim foi incrível. Eu pagaria 1000 vezes seu curso e acho que vou continuar pagando nos próximos anos também. Muito bom, muito bom. Gente, para quem não entendeu aqui o que a Amanda está falando, por exemplo, tem um caso que a gente discutiu em simulação realística, em que o paciente parecia que estava infartando, mas era dissecção. E aí a gente teve um grande aprendizado ali, né? No caso, que foi o quê? Ah, tem que aferir a PA nos dois membros, tem que procurar sinais de secção quando eu estiver diante de uma síndrome coronariana aguda e eu não tenho que sair correndo para fazer o AS clopidograma para toda a torácica. Que é muita receitinha de bolo que a gente tem ali da faculdade, né? Então, e um outro caso também que a gente discutiu, esse foi no grupo de WhatsApp, que o colega foi usar um desfibrilador e o desfibrilador não funcionava. E, teoricamente, né, era parte da enfermagem checar esse desfibrilador. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito, quando você chegar no plantão, vai direto no desfibrilador, vê como ele funciona, vê se ele está testado, porque é o melhor amigo do seu plantão, porque na hora do perrengue, imagina que o colega estava com um ataque instável, né? E o desfibrilador não funcionou, mas a gente conseguiu, né, conduzir juntos e deu tudo certo, graças a Deus, e o paciente está salvo. E como que você tá para interpretar o eletro hoje? Você falou que se sente mais segura. Você me fala aí como que era antes a interpretação e como é que é hoje. Como eu disse, eu não sabia nem por onde começar olhando o eletro. Você traz um esqueminha no seu curso muito bacana. Primeiro passo, segundo passo. Isso dá um norte para você. Mesmo que você não entenda, eu não entendia nada. E agora eu me sinto super segura. Eu consigo avaliar se tem um supra, se tem um infra, uma onda T, uma onda. Eu sei avaliar, sei qual é, porque você vai criando uma estrutura de raciocínio na nossa cabeça de acordo com as aulinhas do curso. E é bem devagar, esse raciocínio que você cria é bem certinho, por etapas. E eu acho que isso foi o ideal para eu conseguir avaliar um eletro e conseguir perceber o que está errado, o que está certo, o que é o normal, o que está diferente. E é treinamento, né? Mas antes do treinamento, se não tiver esse passo a passo, eu acho que fica muito mais difícil de você conseguir entender eletro. Perfeito, é um método, né, para você entender o passo a passo e depois aplicar. Todo dia a gente está ali discutindo eletro no grupo, né? Foram E, tudo, e foi tudo que fez com que eu tivesse mais facilidade. boa,
Perfeito. E se eu tivesse que perguntar assim, qual era o maior problema ou os maiores problemas que você tinha antes da mentoria que você queria resolver? Eu entendi que o eletro é um deles. Tinha É, algum outro assim que era. olha, tratamento era bem confuso para mim em casos que eu tenho CAT, não tenho CAT, dose de acordo com a idade do paciente. Tudo isso foi ficando muito claro. As medidas antes, né? Como a senhora mesmo disse, a receita de bolo, eu pensava, chegou com uma dor típica, eu já vou já vou iniciar meu protocolo. E não é bem assim, ter cautela. Você precisa, no início de tudo, pensar nos diagnósticos piores diferenciais e descartá-los antes de iniciar qualquer protocolo. E eu não tinha muito essa visão. E graças ao seu curso, né, hoje eu já tenho essa visão que eu tenho que ter muita cautela. Por mais que eu leve um tempinho a mais para iniciar, é muito importante, porque eu não estou matando, né, o meu paciente, estou ali ajudando ele e fazendo o melhor que tem para ser feito. Perfeito, perfeito. E você decidiu entrar na mentoria, foi durante o último evento, a imersão que a gente fez? Ou você não chegou a ver a imersão? Não, eu não cheguei a ver a imersão, só que eu sempre pensei que antes de eu me formar, eu precisaria fazer esse curso. A minha faculdade, ela até fornece o ACLS, eu fiz o ACLS, mas ele é muito vago, porque ele é muito para parada, né? E eu pensava, tá, uma parada fica bem também, cria na sua cabeça um método da parada, só que fora da parada. Pensava, e a síndrome coronariana aguda? Como é que eu vou diferenciar? E o edema agudo de pulmão? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar? Então, pensava que eu tinha que fazer algo muito além que o ACLS, que um ATLS, para eu dar um plantão. E eu sempre pensei em fazer algo com um cardiologista, né? Porque é o que mais mata, é o mais tenebroso e cardio para mim é muito, na minha opinião, é muito difícil. Tanto que eu admiro muitos cardiologistas. Não é nada fácil. E eu sempre pensei em fazer isso antes de eu me formar, porque eu não gostaria de dar um plantão sem ter essa base, assim, sem estar apta a avaliar um eletro, a ter um diagnóstico, a saber como tratar com segurança o paciente. Então, antes de eu formar, eu sabia que eu tinha que fazer algum curso. E o seu curso foi o que mais me interessou. Pela sua didática, pela forma que você explica. Eu sempre falo isso, né? Transmitir conhecimento é fácil. Agora, realmente ensinar e garantir a aprendizagem, isso é para poucos. É uma arte e a senhora tem. Essa arte é uma artista mesmo. Tem muita facilidade para ensinar. Ensina qualquer pessoa. Inclusive, eu consegui entender muitas coisas. Pô, se a pessoa me der um pouquinho de atenção, eu já estou ali ensinando. É, e tem paciência, né? Cautela. O bom é que o grupo também com os alunos, eles dão apoio e força para a gente. Eles acabam que motivando aí participar de um casinho. Lógico que a gente tem vergonha. Tem pessoas do Brasil todo, diferentes regiões do país ali, muitos médicos formados, e a gente pensa, vai pensar o quê de mim se eu errar, se eu falar isso? Mas muito pelo contrário, são muito gentis e estão ali realmente para ajudar a gente, para na vida real, na hora que chegar o meu plantão, por exemplo, não fazer algo muito grave e prejudicar a vida de alguém. A gente está ali para ajudar, né? Então, de formar, eu já pensava que eu tinha que iniciar algum curso. Perfeito. E você acha que agora a cardiologia ainda está muito difícil ou ficou um pouquinho mais fácil? Olha, eu acho que cardio é muito difícil, mas agora eu entendo. É algo que é complexo, é difícil, mas agora eu sei o que está acontecendo ali. Eu entendo bastante coisa. E é isso, hoje em dia eu continuo achando muito complexo. Mas isso é algo pessoal meu. Para você ter uma ideia, muitos colegas meus odiavam, né, a parte de neuro, das vias. Já eu gostava, não achava tão complexo como o cardio. E Você tem muitos acham cardio. aptidão, né? Exato, eu acho que é muito pessoal isso. Mas hoje em dia eu entendo, é isso que importa. Eu precisava muito fazer esse curso porque não tem como não entender
cardio, não saber lidar frente a isso, porque é o que vai chegar. Muito bom, muito bom. Gente, vocês percebem aqui o quanto que a Amanda tem essa responsabilidade e esse cuidado com o paciente? A primeira coisa que ela falou aqui foi o quê? Eu não vou fazer nada nesse sentido de emergência cardiológica. Eu vou ficar ali em psiquiatria, em medicina da família. Com certeza não é isso. Mas eu terei que dar alguns plantões na minha vida. Então, claramente, lá na frente você vai estar no seu consultório e tudo. Mas até lá, como todo médico, você vai ter que dar alguns plantões e ela tem muita responsabilidade. Eu não vou dar esse plantão se eu não estou preparada. Então, vou me preparar antes de eu formar, o que é o ideal, vocês se prepararem antes de formar, porque quando você vai para o primeiro plantão já está preparado. E assim vai dar um melhor tratamento para o seu paciente. Parabéns, muito parabéns mesmo, viu, Amanda? E outra coisa também, né, doutora, é que independente da sua área, se você é um médico e está dentro de um avião, dentro de alguma situação que ocorre do seu lado, você tem que ter o básico, né, para ajudar ali aquela pessoa. Porque às vezes aqueles minutos que você vai ali, que você chama o serviço de emergência, você começa a fazer uma massagem, você pode salvar a vida de uma pessoa também. Então, mesmo você não gostando, você tem que entender emergências cardiológicas e tem que saber um pouquinho de cardio. Eu tenho essa visão, né? Eu acho muito. Eu sou muito preocupada com essa relação de emergências cardiológicas, porque é onde os pacientes é o que mais chegam e os mais graves, né? E está na estatística, né? É o que mais mata, né? Exatamente. Mais comum e mais grave. É, como eu digo, até nas lives, gente, eu vou trazer aqui o que vocês precisam saber para o plantão. É o mais comum e o mais grave, é isso que precisam saber. E deixa eu te perguntar, você já pensava em fazer antes de se formar, mas você Isso. decidiu fazer agora, né? Então, antes você não decidiu, você decidiu fazer agora. Por quê? Qual que foi assim o gatilho? É porque tá perto de formar? Ou porque você passou por alguma situação? O que que é? Qual que foi o... Ah, agora eu vou fazer. É, eu pensei, agora falta tão pouco tempo para eu conseguir pegar aí um CRM e dar um plantão. Eu pensei, vou fazer neste momento. E aí também me programei, né, financeiramente para conseguir fazer neste momento. Mas eu acho que foi o melhor momento, porque como eu tô perto de formar, vai ficar bem claro, né? Não vou Sim. esquecer assim, treinando, fico olhando o grupo todos os dias, olho os eletros, escuto os áudios que você orienta, ajuda a gente, forte. Escuto também, vejo as mensagens dos próprios colegas, né, que já são médicos, já atuam e eles estão muito bons, por sinal. E é isso, aí eu fico vendo, isso está me ajudando muito. Eu tenho certeza que na minha hora de dar um plantão, isso vai ser fundamental para mim. Ter feito esse curso foi essencial. Perfeito, perfeito. E, tipo assim, existem outros cursos de emergências, cara. Eu acho que quando eu lancei a turma que você entrou, tava até tendo um outro também grande, que tava um curso de emergência cardiológica. Então, tem outros cursos de emergência cardiológica, não tem, né? Mas de emergências, né? Em geral. E por que que você decidiu entrar no meu e não no outro? Por que que você decidiu dar um voto de confiança pro meu? Pela forma que você explica. Desde os seus vídeos do Instagram, a forma que você explica, o jeito que você fala, eu me entendia muito mais do que quando eu vejo outros vídeos de outros profissionais. Enfim, pelo seu jeito, pela sua didática. Eu acho que a sua didática deixa tudo mais claro e facilita. Eu não sei se é você que fala fosforilando nos vídeos de eletro, você falava, eu não vou ficar aqui fosforilando. Eu acho que muitos profissionais que dão esses cursos ficam falando algo muito específico, mais da especialidade mesmo, ficam fosforilando, vamos dizer assim, e dificulta um pouco o entendimento. E a maneira que você explica fica tudo claro. É muito, muito fácil pensar, assim dá para entender, né? E foi por você mesmo que eu decidi, pelos seus vídeos, pela sua didática, pela forma que você fala e explica. Beleza, beleza. Obrigada. E porque assim, é uma coisa que a gente tem vontade de saber, né? E é importante esse feedback para mim e para minha equipe. E, e você lembra em alguma situação da prática que você usou o conteúdo da mentoria, seja para interpretar um eletro, para conduzir um caso? Você lembra algum momento? Sim, eu já tive alguns casos, eu vi bastante casos de TEP. E no
curso, vendo os casos, eu sempre falava, olha, vamos fazer isso, vamos seguindo o protocolo, vendo os eletros, porque tem, não que é patognomônico, né? S1, que, enfim, olhar no eletro aquelas ondas, não é patognomônico de TEP, E um mas Q3, T3, né? poderia ter no eletro. E aí, assim, vendo o curso, olhei aquilo e falei, olha, já entendi alguma coisa que estava lá no eletro, no curso do eletro, E principalmente. no do paciente tinha também o S1, Q3, T3? Tinha. E era TEP. Depois que ele foi para Anjo TC, veio um TEP a Cavaleira. E era TEP. E aí tinha no Eletro. Aí eu falei, ó, interessante. Muito bom. Lembra de mais algum caso? Algum eletro? Ah, eu acredito que todos os casos, porque agora do curso que eu, igual eu falo, ó, cheguei lá, ai, tá funcionando tudo, tem tudo. É, chegou um paciente, o médico já queria seguir com o protocolo. Ah, não, vamos aferir mais, vamos ver em outros membros. Toda essa cautela, assim, devido ao curso também, o tratamento de classificar perfil, muitos a furo, né, venir, e é isso, eles, diurético. Aí eu já falei, não, vamos ver, vamos olhar o perfil hemodinâmico desse paciente para a gente ter a nossa conduta. Aí eu olhei naquele protocolo do SAVIC, classificando o perfil do paciente e não só aquela receitinha de bolo, né? Graças também ao curso. Bom, muito bom. Então, deixa eu ver se entendi. Para todo paciente, agora você já tem um passo a passo direcionado Exatamente. para atender. Hoje em dia eu já tenho um passo a passo e não deixo de fazer a maneira também, né, que é a olho nu, né, ectoscopia, que você sempre fazia com a gente, sempre já vou bater o olho, já vou ter algumas noções, depois o ABCD, o sample, tudo como a senhora ajudava a gente, explicava a gente no curso. É isso. E sempre verificar também os cabos, né? Verificar os aparelhos, olhar os eletrodos, o posicionamento, ter bastante cautela em relação a isso. E nunca tomar nenhuma atitude precipitada, né? Que é essa a maior questão. Eu acho que é. Perfeito. Perfeito, né? Que é aquela dica. Chegou no alvoroço, doutor, uma intercorrência. Chega lá, olha o que está acontecendo, né? Dá uma respirada, pronto, você vai, já sei, é isso, vou começar com isso aqui. Porque às vezes a gente chega na adrenalina, não sabe nem por onde começar. Então chegou, dá uma respirada, ó, entendi aqui o ambiente, entendi o que está acontecendo. E aí vai para cima com estratégia, né? Muito bom. Excelente. E você diria assim, qual que foi a grande mudança ou transformação que a mentoria trouxe para a sua vida? Olha, tudo que você falava, assim, eu tenho uma caderneta pequenininha que eu ia anotando. Então já mudou muita coisa, porque eu estudo dessa forma, né? E eu aprendo muito lendo o que eu escrevi. E hoje em dia eu sei tratar com segurança, eu sei diferenciar, eu sei chegar num diagnóstico, pensar além. Como eu disse, você trazia casos que talvez se eu fizesse aquilo que estava no protocolo daquela comorbidade, daquela patologia que estaria acometendo o paciente, e ele teria outra também que é contraindicado eu fazer aquilo que está no protocolo da outra. Então, o que eu faço com esse paciente? Isso tudo que você foi explicando, foi ensinando, abriu muito a minha mente para avaliar de uma outra forma, para pensar o que é melhor naquele momento, o que eu tenho que fazer com o que eu tenho também disponível, porque nós sabemos que não é todos os lugares que tem tudo, né? Mas o que tiver ao meu alcance, o que eu posso fazer, os tratamentos, as idades, os protocolos, a forma como a senhora explicava, tudo anotado, doses. Isso mudou muito, porque agora eu tenho muito mais segurança, eu tenho passo a passo, eu tenho como ver, avaliar um eletro, eu tenho também suporte no grupo, posso pedir ali uma ajuda, gente, socorro, será que é isso? Já mandar com uma hipótese, discutir ali o caso. Isso é fundamental.
fundamental, eu acho que para qualquer pessoa. Não teria como dar um plantão sem ter isso. Olha só, muito bom. Para mim, pelo menos, eu vejo dessa forma, eu tenho segurança, eu tenho um método, um raciocínio clínico que foi criado, né? Assim, você foi ensinando e eu fui criando na minha cabeça para que eu chegue lá e saiba o que fazer. Não fique assim, desesperada, ai meu Deus, por onde eu começo? Agora eu sei por onde eu começo. Eu sei diferenciar, eu sei como é que eu defino que é uma síndrome coronariana aguda. Porque a primeira coisa é, eu vou ver o eletro, vou ver se ele tá infartando no eletro. E assim, você já vem e traz aquela outra coisa. Tanto que é importante a gente fazer uma boa anamnese. A gente perguntar o que perguntar, as perguntas essenciais e fundamentais que não podem faltar para você chegar a um diagnóstico. Então, o curso é muito além também de ver um eletro. É muito isso, né? Saber colher bem a história do paciente. Perfeito. Porque, gente, para quem não sabe, é na anamnese que a gente define se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Não é no eletro, porque se fosse assim, o eletro normal poderia dar alta, e não é verdade. Pode ser um infarto sem supra, pode ser uma angina instável, né? Então, quando a gente tem o passo a passo e a clareza, né? Fica mais direcionado e a gente não come bola, como, por exemplo, liberar um paciente só porque o eletro está normal. Então, pelo que eu entendi, a transformação que a mentoria trouxe para você foi mudar a percepção, né? Mudar a chavinha para conduzir os casos, para a forma como você vê e conduz os casos. Exatamente. Muito Foi, bom. foi dado uma segurança, uma metodologia. Eu acho que isso é muito importante para resolver qualquer coisa. Você ter um método, chegar ali e pensar, eu vou começar por onde? Tem que ter um começo. Saber fazer as perguntas, saber colher uma história e saber fazer conforme o método DEC é isso, né? É você conseguir lidando e não aquela coisa bagunçada, desorganizada. E hoje em dia o que a gente vê, até mesmo quando a gente vai passar um paciente, eu tenho profissionais na família que eles ficam indignados, falam, olha como veio esse paciente, olha essa história que veio de um paciente para mim, todo bagunçado, desorganizado. Então, até mesmo para o examinador, para o radiologista, aquele que vai fazer o exame no paciente, você tem que direcionar a sua hipótese. E hoje em dia não tem, as pessoas estão. É muito complicado de fazer uma história clínica, de isso é muito importante, é fundamental. Mesmo que você não vá tratar ali o paciente, porque o plantonista pega ali, geralmente a gente tem que passar para frente, tem que ir para hemodinâmica, enfim. Mas você tem que saber comunicar e explicar o que está acontecendo. E dar uma boa história, né? Porque senão eles também podem recusar um paciente. Isso é fundamental. Eu vejo que é uma grande dificuldade na prática, até quando eu recebo casos, né? Então, quando a gente vai passar o caso, gente, se você sabe o que está acontecendo, você mostra qual foi sua hipótese, o que você já fez, você ajuda muito. Porque tanto o colega vai ter um bom background para dar continuidade ao tratamento desse paciente, é diferente você pegar um caso que você não sabe nem o que começou, você tem que ir do zero, do que você pegar um caso bem conduzido, que já foi feita uma hipótese, uma conduta, aí você vai ver, resolveu, então tá resolvendo, essa hipótese mesmo não tá, mas já foi tentado isso, então já não vou nem pensar nessa, já vou para a próxima hipótese, então ajuda muito. E, inclusive, ajuda na hora de referenciar o caso, né? Então, tende a ser aceito o seu caso, que a pessoa tá vendo segurança, tá vendo que você sabe o que você tá falando, né? Fica mais difícil, né, negar esse caso. E você acha que tá mais tranquilo de passar caso hoje? Tá mais estruturado? Nossa, muito mais tranquila. Eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia eu já me sinto mais tranquila. Boa, perfeito. Sabe que até é questão de prova de residência, né? Eu lembro que teve alguma prova de residência prova prática, que a gente tinha que pegar o telefone e dizer, vou passar o caso. Assim, tinha que passar o nome do paciente, idade, passar bem organizada a hipótese. Chegou a ser uma questão de prova. Quando eu fiz clínica médica, prova para clínica. Mas tem. Mas hoje em dia, nessas provas práticas, fazendo esse método seu já é um bom caminho andado, né? Do que você ser perdido lá, não saber por onde começar. Você sabendo por onde começar, vai embora. Ajuda para tudo o curso. Com certeza, muito bom. E você lembra como é que quando você ia pegar um caso, que você não sabia por onde começar, como que você se sentia? Eu me sentia muito frustrada, porque eu pensava, nossa, sexto ano de faculdade e
e eu não sei o que fazer, como é que eu vou passar segurança para os familiares daquela pessoa? Como é que eu vou ajudar aquela pessoa que eu estou me formando para ajudar as pessoas, para tentar amenizar, melhorar, curar, né, se possível? Como é que eu vou fazer se eu não sei por onde começar, eu não sei avaliar um eletro? Eu me sentia muito frustrada e incapaz, né? Também pensava, olha, fiz tudo isso e até hoje eu não consigo. Era muito ruim e hoje em dia, como eu até falei uma vez nas aulas online com a senhora, tem muitos profissionais que falam, que desmotivam a gente. Às vezes você tem ali alguma dificuldade, comete algum erro, te coloca para baixo. Nossa, você é um burro, você não sabe isso, que médico que você vai ser? E aí você já não vai, não aprende. E você realmente está preocupado. Você é aquela profissional que, além de salvar os seus pacientes, você está salvando milhões de pessoas que são de muitos outros. Então você preocupa sim com as pessoas. Eu acho que essa deveria ser a preocupação. Em vez de um profissional ficar falando do erro do outro, às vezes chegar e falar assim, ó, vamos fazer diferente? E se a gente fizer dessa forma? Eu acho que isso é fundamental. Até mesmo com a equipe médica, né? Com todo o hospital. E a gente vê muito isso no hospital. Às vezes um julgando a conduta do outro, um brigando com o outro. Aí isso é muito complicado. Se todos pensassem dessa forma, não é assim, vamos continuar. Em vez de julgar e falar, nossa, não sabe nada isso daí, isso aí não... Na minha época era diferente. É assim hoje em dia. Então é complicado achar alguém que pega na mão da gente e fala, ó, vamos lá, por partes. Vamos começar assim, cria uma metodologia, um raciocínio, faz você pensar. Assim você não fica frustrada, você fica entusiasmada. Quando você vê que você está entendendo, você fica querendo ver mais aulas e mais aulas. E você pensa, nossa, eu posso hoje em dia explicar até para o meu paciente, explicar para um familiar, olha, a gente fez isso devido a isso. E isso eu acho que é fundamental. Maravilha, muito bom. Pois como é que não entra na minha cabeça, né? O seu professor, o seu preceptor da faculdade, você é aluna. Se você não sabe uma coisa, era para ele te ensinar. Aliás, você tá ali é para aprender, porque se você soubesse, não precisava passar pela faculdade, né? Então tá passando pela faculdade para aprender, para se formar médico. Óbvio que tem coisa que você não vai saber ainda. E a pessoa que tá ali para te direcionar, para te ensinar, fica julgando e não ensina, o que que tá fazendo ali, né? Então, parece que esquece que já foi estudante, esquece que. E assim, falta de humildade também, que ele deve achar que sabe tudo também, né? Para estar julgando. Né? Então, Hoje em dia, as pessoas assim acham que sabem tudo e os restos é tudo ruim, só que não entendem que todo mundo precisa de todo mundo, né? exato. E E ninguém sabe tudo. Tem alguma coisa que você vai saber mais do que ele, que você sabe mais do que eu, que eu sei mais do que você, e todo mundo vai te ensinando. exatamente. Ninguém sabe tudo. E então era assim que você se sentia quando você estava diante de um caso que você não sabia por onde começar. E hoje, quando você está diante de. Ah, pode falar. Não, era isso. Era frustração e incapacidade. Eu me sentia assim, muito mal. Imagino. E hoje que você sabe por onde começar cada caso, você já tem um direcionamento, um passo a passo, como é que você se sente? Agora eu tô até ansiosa para dar um plantão para saber como é que eu vou me sair assim, para poder ajudar alguém. Lógico que eu não tô ansiosa para pegar. Eu nunca vou querer ver uma pessoa numa situação ruim de emergência, né? Mas quando chegar até a mim, porque vai acontecer, eu sei que vai chegar, eu tô me sentindo segura e apta para realizar ali aquele atendimento e socorrer aquela pessoa e dar o meu melhor dentro de diretrizes, de protocolos. Se eu não souber alguma coisa, buscar ajuda, graças ao suporte que tem no grupo, às vezes pedir para alguém ter humildade também, né? Para saber reconhecer, mas eu acredito que eu já consigo, assim, formular a hipótese. E diante da hipótese, já mandar, eu posso, é certo, eu já posso começar isso, já posso fazer isso.
eu acredito que eu já tenho essa capacidade de formular essa conduta e chegar ao diagnóstico, que é o mais difícil, né? Que todo mundo pensa, ah, mas médico é muito fácil, pesquisa lá, olha lá no livro qual que é o tratamento e pronto. E o pior não é esse, né? O pior é chegar lá no diagnóstico e ajudar a pessoa. Que você tem que pensar, como eu sempre digo, como um todo. Geralmente os pacientes têm ali uma insuficiência renal, aí já tem uma cirrose, são coisas que vão prejudicando a gente vai ficando sem fármaco, que pode usar, o que não usar, o que fazer, se faz isso piora. Mas é por isso que eu fiz o curso, né? Perfeito. E você fala assim, ah, eu acredito que eu já consigo, já assim, que eu já vi na simulação realística, que você já está com o raciocínio bem direcionado. Inclusive, eu queria que você lembrasse desses casos que você até citou aqui. Chegou um IC, aí você pensou, ah, vou classificar o perfil hemodinâmico, porque é assim que trata, vou fazer isso. Nessa hora, dos pacientes que você já atendeu mesmo, que você vê, não sei se já caiu essa fichinha para você, mas não sei se você já comparou. Poxa, antes eu não sabia o que fazer. E agora eu sei o que fazer, eu estou dando sugestão para o médico, por exemplo, do que fazer. E eu nem me formei ainda. Então, quando você percebe isso, o que que você sente? Que sentimento que vem? Sinto muita felicidade, né? Eu penso, olha, agora eu tô apta, agora eu me sinto médica, realmente eu posso me formar e posso ter uma conversa, dialogar com outro profissional, debater algum caso. Aí eu não me sinto mais incapaz ou frustrada, eu me sinto apta, eu me sinto capaz, eu sinto que eu tenho capacidade para chegar ali, conversar, discutir algum caso, debater, perguntar algo. Mas o principal, como eu disse, era chegar e formular uma hipótese. Eu não conseguia nem formular, porque eu pensava, ai meu Deus, o eletro, não consigo olhar o eletro. Hoje em dia eu já consigo, eu sei o passo a passo para ver um eletro, eu sei o passo a passo para atender o paciente. E isso tudo foi sendo conquistado aos poucos, né? Principalmente nas aulinhas online, nos casinhos, vendo a aula da parte do curso que fica lá disponível o tempo todo. Eu ainda não terminei, mas vou terminar. E tá sendo maravilhosas, maravilhosas mesmo. Eu super recomendo o seu curso. Falei para todas as minhas colegas, as outras internas. Falei, olha, gente, vocês têm que fazer esse curso, tinham que fazer esse curso, porque não tem como não fazer. Não tem. É muito importante. Muito bom, muito bom. Eu quero ir mais a fundo no que você sentiu. Então, pensa aí em um caso, pensa dos casos que você já usou os conhecimentos da mentoria. E um que você percebeu assim, poxa, olha isso aqui, ó. Eu soube o que fazer nesse caso. Eu ajudei essa pessoa. Eu contribuí para salvar essa vida. Tenta pensar em um caso que te marcou. Talvez você até fechar o olho, pensar um pouquinho, respirar, ver se você lembra desse caso. E conta aqui para mim e para todo mundo o que que você sentiu. Você, você fala assim, o meu sentimento, sabendo lidar frente ao caso, E percebendo que você ajudou a salvar aquela vida. Porque se você entra com a conta correta, você, em classificar o perfil hemodinâmico, você ajudou a salvar aquela vida. Quando você vai aferir pulso e pressão em todos os membros, você evita uma catástrofe. Ah, mas era síndrome coronariana aguda mesmo. É, mas agora eu tenho certeza. Porque se fosse uma dissecção, eu ia descobrir e eu ia impedir o óbito desse paciente. Então, eu até me arrepio. O que que você sente quando você percebe essa grande contribuição que você está dando? um dos casos bem marcantes, né, foi o da dissecção em si, que eu até falei, doutora, eu já posso iniciar o protocolo? E aí lembraram, ah, mas aferiu a pressão em outro membro. Esse foi um caso que me marcou muito. E eu aprendi com isso e nunca vou iniciar nada sem antes aferir as pressões. Outro caso que me marcou muito foi dos últimos casos, né? Que o paciente tinha, sim, não era síndrome não sei se era síndrome de Wellens, mas eu sei reconhecer agora até essas síndromes que nossa, eu desconhecia, sei reconhecer isso, fui conduzindo o caso, o paciente chegou em choque cardiogênico e eu sabia o que fazer no choque cardiogênico, porque de uma outra aula
tinha ocorrido um choque cardiogênico e a gente discutiu como fazer, como iniciar a droga, qual droga iniciar, quais os valores para começar. Eu me senti, não dá nem para explicar a sensação. A gente se sente assim muito útil. A gente se sente útil na vida das pessoas. A gente pensa, olha aí, realmente eu estou fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Realmente eu vou conseguir, na hora que chegar o meu plantão, a minha vez, eu vou conseguir ter uma conduta que vai ajudar aquela pessoa, que vai salvar o amor da vida de alguém. Você se sente útil. E aí você sente gratidão. Eu me senti muito grata também, a senhora, o grupo, porque se não fossem vocês, eu não teria esse pensamento, eu não teria esse raciocínio. Excelente, mas tenta lembrar um caso real do que a gente. Os nossos casos são reais, mas são em Ah, simulação realística. Um caso vivi. real que você estava ali junto com um médico, e aí outro médico, você já é praticamente médica, né? Falta 2 meses. E aí que você usou o raciocínio, porque teve um exemplo que você deu que foi da IC, né? Que você pensou, vamos aplicar o princípio hemodinâmico. Então tenta lembrar num caso assim real e o que que você sentiu quando você percebeu que sabia o que fazer. A gente já sentiu isso na simulação realística, né? Pô, já sei o que fazer. E no real, que aí é mais forte ainda a emoção, o que que você sentiu? Olha, no real, protocolo, né, da síndrome coronariana aguda, eu soube falar, olha, esse paciente, ele tem que ir para o CAT imediato. Eu soube lá as regrinhas quando era indicado imediato, ele precisa ir para um CAT imediato. Não tinha. Aí a gente pensou, então vamos, não tinha nenhuma contraindicação para iniciar a trombólise. Eu sabia que que não havia diferença, né, nas doses, assim, aí eu já peguei e falei, olha, ele não tinha idade maior que 75 anos, mas eu sabia já as doses, conversei, dialoguei com o médico e eu me senti muito feliz de conseguir ajudar ali, de conseguir explicar, de conseguir conversar e saber o que o paciente tinha e saber conduzir o caso, né? Eu via que eu tinha ali condução. Aferir a pressão também, sempre farei isso. E vou orientar outros profissionais, os eletros, saber avaliar, olha, eu acho que tem isso. Todos os casos que a gente discutir em simulação realística me marcam porque quando a gente chega no plantão da emergência, a gente vê as mesmas coisas e a gente sabe como conduzir aqueles casos. Perfeito. Então, veja só, não sei se você entendeu, mas olha só, você viu um paciente com síndrome coronariana aguda. Eu não sei se você entendeu o quanto que você está avançada. Você viu um paciente com síndrome coronariana aguda, você soube identificar que o paciente precisava de uma reperfusão imediata, não tem CAT, então você soube indicar a trombólise, você soube as doses, e você soube uma coisa que eu vejo todo dia os médicos errando quando ajustar ou não a dose para a idade. Porque eu já recebi plantão de colega médico que é intensivista e que não sabe isso, até de cardiologista também. Que acima de 75 anos eu só vou ajustar a dose do trombolítico para paciente que está com infarto com supra acima de 75 anos, né? Que vai receber a trombólise. Outros eu não ajustaria. Se Exato. fosse para o CAT imediato, eu não ajustaria. Isso é uma coisa que você sabe, que até hoje eu vejo intensivista, cardiologista. Então, olha só, você nem se formou ainda e você sabe tratar muito bem a maior causa de morte no Brasil e no mundo. São as doenças cardiovasculares, mas a número 1 é o infarto. E você está pronta para isso. Não sei se caiu a sua fichinha para o quanto que você está realmente preparada para o plantão e para salvar a vida, porque isso é salvar a vida. Trombolizar o paciente é salvar a vida. E tem gente que tem medo de trombolizar. Gente, vocês têm que ter medo de não trombolizar, pelo amor de Deus. Se não trombolizar, ele vai fazer choque cardíaco, a gente vai a óbito. Tem que ter medo de não trombolizar, né? Tempo é músculo. Então, diante disso, dessa percepção, o seu sentimento é de Gratidão, muita gratidão a você de felicidade por conseguir ter essa capacidade hoje de poder ajudar alguém, salvar a vida de alguém. E muita gratidão a você. Você explica de uma forma assim maravilhosa os seus conteúdos, o que tem, o suporte também teórico que tem no seu curso.
é incrível. Tudo isso eu não sei nem como agradecer. O grupo, as conversas, os casos. Eu me sinto muito feliz e ainda mais ouvindo de você, que tem toda essa carga, né, de estudos. Tudo que a senhora já viveu, falar que isso é muito importante antes da formação já ter essa visão. Eu me sinto muito feliz e muito grata. Muito grata. Então, o sentimento é felicidade e gratidão, né? Eu falo isso porque às vezes a gente não percebe o tanto que a gente conquistou, né? Aí imagina, você falou aqui de um caso que talvez na sua cabeça, simples, eu consegui fazer isso. Não, cara, isso é muito. Isso é muito. Tem muito médico aí formado, com pós, com residência, que não tá sabendo fazer isso. E a gente tá falando da maior causa de morte. É, Então, é o que eu falo nas lives, né? Ó, você é médico, tem uma coisa que você precisa saber antes do seu plantão, é tratar a maior causa de morte. Isso você precisa saber, que se a gente não souber tratar isso, a gente tá sabendo tratar o quê, né? Então, assim, eu quis trazer essa percepção para você e trazer o sentimento, porque eu gosto de ouvir o sentimento. Então, é felicidade, é gratidão. Muitas vezes é um sentimento tão bom que a gente não consegue nem descrever, né? a gente Eu vejo que a maioria dos colegas médicos, quando eu pergunto isso, por isso que eu dou uma insistida, mas qual é o sentimento? Eu quero saber o sentimento. Porque é difícil de descrever, a maioria, não sei nem descrever, mas é felicidade. Sensação de dever cumprido, né? O pessoal traz muito também. Muito bom, muito bom. Então a gente trocou ali o sentimento de incapacidade, né? E de frustração, angústia de não saber o que fazer, pelo sentimento de gratidão e felicidade. É isso mesmo? exatamente, é isso mesmo. Fico muito feliz de como mudou, de como eu tô mais segura, sei assim uma metodologia por onde começar, como conversar. Isso faz toda a diferença, porque você pode até ali conversar, comunicar aos familiares sobre o que está acontecendo. Imagina você chegar ali perdida, não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa e como você vai comunicar a família, como você vai conversar. Você pode estar arriscando seu CRM, né? Até porque as pessoas percebem, né, se você está seguro ou inseguro. Então, às vezes, mesmo que você esteja falando uma coisa certa, mas se você fala com insegurança, porque você não tem certeza que está certo, não sabe o que está acontecendo, se você fala com insegurança, o familiar percebe, o paciente percebe, é o primeiro pezinho para o processo médico, né? Que é justamente essa relação médico-paciente que não está bem estabelecida por uma insegurança do médico. Eu percebo muito isso. Eu tinha até medo disso, mas agora, depois de fazer o curso, é muito bom. Não dá para explicar mesmo. E faz a diferença, né? Como eu disse, além de você estar fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, você acaba ajudando os nossos de várias regiões aí do Brasil que outros profissionais que aprenderam com você vão ajudar, vão salvar. Eu acho que isso é incrível. Além do seu, você está indo além, né? Muito importante. E eu também sempre falo, quando eu me formar, se eu puder ajudar alguém antes de formar, nossa, óbvio que eu vou indicar seu curso, mas se alguém quiser me acompanhar em algo, eu ensinaria com a maior honra, porque é o que eu gosto que fazem, que eu gostaria que fizessem comigo, né? Me ajudassem, me ensinassem, falarem, ó, isso não é dessa forma, vamos fazer dessa forma, faz assim, assim, desse jeito. Isso é ótimo Perfeito. de ajudar uma vida, você tá ali ensinando alguém, tá ajudando todo mundo ali. Imagina uma coisa, um colega uma vez me falou e eu não tinha tido essa percepção. Imagina uma coisa, por exemplo, que você, Amanda, se formando, ou mesmo antes de se formar, você já tem um monte para ensinar. Uma coisa que você ensinar para uma pessoa, para um médico ou alguém que está se formando em medicina, e aquela pessoa aprender aquilo. Estou falando uma coisa só, para uma pessoa. E ela usar aquilo os próximos 20, 30 anos de profissão dela. Quantas vidas não vão ser salvas? Por uma coisa que você falou para uma pessoa e que tem toda a sua trajetória, né, toda a sua carreira profissional pela frente. Agora imagina um monte, nossa, até me arrepio. Um monte de coisa você ensinando para um monte de gente. Então todo mundo que chegar você vai ensinando, vai ensinando. Tanto de vidas que você vai salvar através desse conhecimento que você passou para frente, né? Eu fico toda arrepiada, É dessa porque então isso é muito bom. Eu gosto muito de ensinar também, porque eu fui ensinada, eu aprendi e é o que eu gostaria, né? Que fizeram comigo, que eu ainda aprendo muito e não tem porquê, né? Realmente eu acho que quem não faz é a falta da humildade mesmo e humildade, na minha opinião,
é uma característica fundamental para um bom Eu médico, também né? Porque nisso. Não tem como você não ser humilde, não tem como saber tudo também. A medicina é muito ampla, tem muitas áreas. Às vezes fala, olha, eu não sei esse daqui, você vai passar por algum especialista. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ortopedia. Aí, às vezes, eu não vou saber como é que eu vou fazer isso, mas mandar ali para o especialista, olha, como é que eu conduzo isso? Às vezes identifica uma fratura ou outra, ok, você identifica, mas você às vezes não sabe se o tratamento é conservador, se o tratamento vai precisar de uma operação. Então, ter humildade, chegar, perguntar, conversar. claro, exatamente. A gente estabiliza o paciente, né? Tira ele daquela urgência, e aí a gente pede para os especialistas irem assumindo. Às vezes o plástico tem que entrar, quando é trauma, então, no final ele vai entrar também, o bucomaxilo. Então, a gente estabiliza, tira o paciente da urgência ali, do risco de morte iminente. Estabilizamos, agora a gente pode chamar as especialidades tranquilamente, tranquilamente. Muito bom, Amanda. Eu costumo dizer que essas lives aqui não são para quem não conhece a mentoria e quer conhecer, não. São para mim e para a Tami, porque a gente se sente tão. É tão gratificante, a gente se sente tão grata, porque isso que você está me contando é tipo tudo que a gente quer que aconteça, né? E a gente espera uma transformação, mas vocês vão além da transformação que a gente esperava. Então, assim, não tem preço, realmente motiva a gente a continuar, porque a gente, pô, estamos ajudando, né? Então vamos continuar. Continua sempre, porque vai ajudar muitas pessoas, muitos profissionais e muitos pacientes. Ajuda todo mundo. Muito bom, muito bom, muito obrigada. Olha, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu feedback. Isso aqui é fundamental assim para mim. Claro que a gente sempre traz a live, ó, quem quiser conhecer, a gente está com o carrinho aberto, né? A gente está com as inscrições abertas para a nova turma da mentoria. E a gente quer conhecer a mentoria pelas palavras do nosso aluno? Vem aqui e assiste. Mas essa live, na verdade, é para mim, não é para ninguém, não. Porque eu fico muito feliz, muito preenchida. Gratidão mesmo por saber que eu posso estar dando essa contribuição. Obrigada, Amanda. Contribuiu na vida de todos nós no grupo. Olha, todo mundo não tem palavras para agradecer. Muito bom. Eu recomendo de olhos fechados. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por todas essas. Ai, todo esse feedback foi muito maravilhoso. E estou à disposição sempre que precisar, você sabe, o grupo está lá, as aulas online ao vivo estão lá, então, que precisar, estamos por lá, tá bom? Eu tô sempre lá também nas aulas online, no grupo, e eu quero agradecer a paciência, o tempo, a dedicação, a forma como a senhora explica. Estou muito feliz mesmo. De nada, disponha sempre, estou aqui para isso, tá bom? Obrigadinha, meu amor. Doutora, Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus, Amandinha. Obrigada. obrigada. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau.